Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Estamos na seção que corresponde ao capítulo 6, os versículos de 20 a 35. Esta seção pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério, ou, melhor ainda, Retomada do Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 35, que diz assim para nós: Não aceitará o resgate de ninguém, nem se contentará, ainda que multipliques presentes. Este versículo encerra essa advertência de Provérbios 6 contra o adultério. E o que esse versículo está dizendo para nós é que não há reparação que satisfaça o coração traído dentro do plano humano, do plano natural. Obviamente aqui o livro dos Provérbios, nestes avisos, não está considerando o coração traído guiado pela graça. O coração traído é levado ao status de uma situação sobrenatural. Interessante que no original hebraico aparece a palavra kofer, que aqui nós traduzimos por resgate. Pode muito bem ser traduzida por resgate, por compensação e por expiação. Inclusive é a mesma palavra usada no livro do Levítico no que se refere ao culto. O culto a Deus, palavra expiação. Expiação no que se refere aos pecados dos homens, o sacrifício de expiação, é a palavra que aparece aqui, kofer. Neste caso, todo e qualquer resgate, especificamente este, que o versículo fala, nem se contentará ainda que multipliques presentes. Especificamente esse é recusado. Não há preço, não há suborno, não há dádiva que apague a ferida da infidelidade. A ferida da infidelidade é aberta, a ferida da infidelidade ela permanece para aquele que não se encontra com a graça divina, e a ferida da infidelidade, inclusive, ela é uma ferida que facilmente é passada de geração em geração. Repito, para aquele que não se abre à graça divina. Aquele que se abre à graça divina encontra forças no Senhor. A força vem exatamente da misericórdia de Deus, da justiça divina, da bondade de Deus, do amor sem limites do Senhor. E neste caso é que a pessoa traída é capaz de perdoar. Como nós vemos, por exemplo,
nosso Senhor Jesus Cristo, no momento mesmo em que Judas Iscariotes sinaliza àqueles que estavam com ele, aqueles que foram até o Horto das Oliveiras às vésperas da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram levados por Judas, Judas sinaliza quem é Jesus com um beijo. Aquele beijo de Judas é a marca da traição. No entanto, quando Judas beija a face do Senhor, o Senhor mesmo diz: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus chama Judas de amigo. Por quê? Porque Jesus está indicando para ele, para Judas, mesmo que o pecado que ele esteja cometendo seja um pecado que seria melhor que ele nem tivesse nascido, que Judas não tivesse nascido. Jesus se refere ao pecado cometido por Judas deste modo, lá na última ceia. Mesmo que assim o seja, Jesus o trata como um amigo e, portanto, Jesus o perdoa. Se ele se volta arrependido, ele encontra o perdão do Senhor. Portanto, ainda o coração traído de Jesus é capaz de não fechar a porta para Judas. Em relação a Pedro, que o nega 3 vezes, Jesus o perdoa, pedindo de Pedro, esperando de Pedro o seu amor agora restaurado pela força da ressurreição e pela força do amor incondicional do próprio Senhor. Sabemos que Judas não se deixa ser alcançado pela graça e comete suicídio. Pedro se deixa ser alcançado pela graça, aceita o perdão do Senhor e segue firme na sua missão confiada por Deus. Então, o coração traído, ele é incapaz de ser restaurado se não for pela graça divina. Pela graça divina, ele é capaz de perdoar as traições. Por mais sórdidas que sejam as traições sofridas, por mais que o grau de gravidade seja altíssimo, ele consegue perdoar. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Senhor nos convida hoje a viver o seu amor. Nos convida hoje a, guiados pela graça, perdoarmos as traições recebidas e pedirmos perdão por qualquer espécie de traição que tenhamos cometido contra o próximo, por pequena que seja, por menor que seja. Há feridas que o ouro não cura, é o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Que os presentes não curam. Na verdade, os presentes não são capazes de restaurar um coração ferido. Há dores que os presentes não aplacam. O coração humano traído não se vende, não se deixa subornar. Assim é também o coração de Deus. Ele não aceita compensações, mas apenas a conversão sincera. Portanto, não busquemos enganar a justiça com dádivas. Busquemos antes o arrependimento que devolve a paz. É somente pelo arrependimento que a paz é restaurada. Ainda que não seja completamente entre os homens. Se eu me arrependo de ter cometido uma traição contra o outro,
me arrependo sinceramente e peço o seu perdão e o outro não me concede, a paz entre nós não estará restaurada, porque uma parte está arrependida, uma parte buscou a reconciliação com Deus, se reconciliou com o Senhor, está buscando a reconciliação com o outro, mas esse outro não quis a reconciliação. Então, a paz entre os homens pode até ser que não seja restaurada, ou que demore tempo para ser restaurada. Mas basta um coração arrependido derramado diante do Senhor com sinceridade do coração e com firme propósito de transformação e de conversão para restabelecer a paz entre essa alma e Deus. Peçamos ao Senhor a graça do arrependimento sincero para que deixemos de ser traidores e sejamos fiéis. Fiéis, sobretudo, ao propósito divino, ao plano de Deus na nossa vida. Porque desse modo nós seremos fiéis a todas as outras coisas. E se você feriu alguém, se você porventura traiu alguém, não perca tempo. Peça ao Senhor a graça de se reconciliar com esta pessoa e peça perdão a esta pessoa. O Senhor Deus quer restaurar as nossas relações, porque o Senhor nos ama e nos quer em paz com Ele mesmo e uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.